nós devemos resolver este mesmo problema usando o método simplex. Atenção, mais tarde, quando vocês já tiverem percebido todos os métodos que nós vamos ver, vocês poderão ter a genica, poderão ter a maturidade suficiente para poder resolver fazendo associação de um método e outro, sair de um método para outro e ver qual é o melhor caminho para a resolução deste mesmo problema. Aqui eu estou a tentar forçar a vocês a conhecerem as bases, resolvendo estes problemas usando métodos específicos. Mas, como disse há pouco, vocês poderão ser capazes de dizer, olha, este problema pode ser adaptado a esta forma. Se eu fizer a alteração x, y, sem atropelar algum princípio, poderei resolver este problema usando aquele método. Está bem? Quero com isso dizer mais uma vez que não é de facto uma camisa de força que eu estou-vos a pôr na resolução de um determinado tipo de problema. Eu só estou aqui a criar bases, mas mais à frente nós já vamos de ver que, e com os vossos professores da aula prática, que é possível aqui criar uma forma de associar o conhecimento, os conhecimentos que vocês adquirem nas aulas, para resolver de uma forma mais rápida um determinado tipo de problema. Ok, voltando aqui ao nosso exemplo, dizer que quando as restrições são do tipo menor ou igual, convém resolver usando o método simplex direto, onde para tal vocês deverão acrescentar variáveis de folga a cada restrição do tipo, com sinal do tipo menor ou igual. Casos existem em que o problema tem restrições todas com sinal do tipo maior ou igual. Aqui, vocês são recomendados a acrescentar variáveis de excesso e variáveis artificiais e resolver este mesmo problema pelo método de duas fases. Volto a dizer que vocês poderão ver que é possível resolver com outro método, talvez que vocês achem mais simples que o método de duas fases, mas nós estamos a ver aqui em fases. Depois de vermos o método de simplex direto, método de duas fases, hoje somos chamados a ver um outro método de resolução de problemas de programação linear, para os casos em que as restrições são do tipo maior ou igual, menor ou igual ou até igual. Naqueles casos em que não temos um sinal específico nas restrições, temos uma mistura de sinais. Aqui vocês usam o método de grande M. Ok. O método de grande M resolve, como disse há pouco, problemas de programação linear quando as restrições ou o conjunto de restrições apresentam sinais do tipo menor ou igual, igual e ou igual, desde que não hajam números negativos no segundo membro das equações das restrições, ou por outra, quando os recursos não são negativos. Diante de um problema de programação linear, nós, como vimos, temos que olhar para este problema e ver quantas variáveis de decisão o mesmo problema tem. Por quê? Porque o número de variáveis de decisão dá-nos a possibilidade, para o caso de termos não mais do que duas variáveis de decisão, usarmos o método gráfico. Quando este problema de programação linear tem pelo menos duas variáveis de decisão, é recomendado a se usar o método simplex. No entanto, este problema de programação linear com pelo menos duas variáveis de decisão,
usando o método simplex, nós devemos ver qual dos simplexes a usar. Vimos até agora o método simplex direto, vimos o método de duas faces, hoje vamos ver o método de grande M. Quando é que usamos o método de duas faces? Quando é que usamos o método simplex direto? Quando é que usamos o método de grande M? Para tal, temos que olhar para o sinal das restrições. Se, de facto, o sinal das restrições for do tipo menor ou igual, aqui vocês são chamados a resolver este problema pelo método simplex direto, pela adição de variáveis artificiais. No caso desta desigualdade não se verificar, vocês usam outro critério de escolha do método simplex. Não é método simplex direto, pelo fato do sinal da restrição não ser do tipo menor ou igual. Qual é o método a usar? Então, vocês vejam se o sinal é do tipo maior ou igual. Caso, de fato, o sinal seja do tipo maior ou igual, usar o método de duas fases. Usar o método de duas fases. Ou por outra, o método gráfico usa-se quando temos não mais do que duas variáveis de decisão. O método simplex direto usamos quando o sinal do conjunto de restrições é do tipo menor ou igual. No caso de termos um sinal diferente de menor ou igual, igual a maior ou igual, nós temos que usar o método de duas fases. Para aqueles casos em que o sinal não é do tipo, o conjunto de restrições não tem sinais do tipo menor ou igual, nem do tipo maior ou igual, mas sim uma mistura de sinais maior ou igual, menor ou igual ou igual, nós usamos o método de grande M. Este método de grande M aqui é chamado para resolver este tipo de problemas em que o sinal não apresenta um único tipo de desigualdade ou igualdade, ok? Portanto, já vimos a resolução pelo método simplex direto, a resolução pelo método de duas fases, a resolução pelo método de grande M, quando e como se resolve. Agora vamos ver a resolução pelo método de grande M, quando usar e como se resolve. Ok. Consideremos aqui o caso em que temos dois problemas, um de maximização e outro de minimização. Antes de escolhermos ou optarmos pelo método, vamos fazer uma análise profunda de cada um desses problemas. Aparece-me em frente, por exemplo, este problema, assinalado por A. Como resolver? A primeira coisa que tem que fazer é olhar e contar as variáveis de decisão. Quantas é que tem? Tem uma, duas variáveis de decisão. São não mais do que duas, então posso resolver, independentemente de ele ser de maximização ou de minimização, e independentemente de ter somente sinais do tipo menor ou igual, ou somente sinais do tipo maior ou igual, usar o método gráfico. Usar o método gráfico. Temos duas variáveis de decisão, neste caso. Para o segundo caso, o assinalado por B, que tipo de resolução nós vamos ter? Vou olhar para as variáveis de decisão. Quantas variáveis de decisão? Tem 3. Então, descarto a possibilidade de usar-se o método gráfico. Olho para o sinal das restrições. Será que tem todas as restrições sinais do tipo menor ou igual? Será que os sinais são do tipo todos maior ou igual? Este caso tem uma mistura de sinais, maior ou igual e
i menor ou igual. Daí que a resolução pelo método simplex direto ou pelo método de duas faces fica descartada. Resta-nos, neste caso, e para aquilo que nós aprendemos, usar o método de grande M. Como é que funciona este método de grande M na resolução de um problema de programação linear pelo método simplex? Ok, vamos por partes. Consideremos agora o problema de maximização, em que as restrições têm sinais com a forma do tipo menor é igual, igual e maior é igual. Ok? Aqui, como combinado, vamos resolver este problema pelo método de grande M. Este método de grande M não é um método novo, mas sim uma modificação do método simplex direto. E os passos para a resolução deste problema são os seguintes. Primeiro, devemos realizar o procedimento geral e escrever o sistema na forma padrão, incluindo a função objetivo. Qual é esse procedimento geral? É incluir variáveis de folga, variáveis de excesso ou variáveis artificiais em conformidade com o sinal que a restrição apresentar. Se as restrições apresentarem sinais do tipo menor ou igual, vamos acrescentar variáveis de folga. Se apresentar restrição do tipo maior ou igual, acrescentar variável de excesso e variável artificial. Caso seja sinal do tipo igual, vamos acrescentar variáveis artificiais. Ok? E escrever o modelo matemático na sua forma padrão, incluindo a função objetivo. O passo número 2 consiste em escrever ou desenhar uma tabela chamada preliminar simplex. Esta tabela preliminar simplex vai apresentar na linha da função objetivo para cada variável artificial uma constante M. Esta constante M é que irá indicar que a variável artificial é candidata a entrar para a base. Se tivermos um problema em que temos várias constantes M, enquanto fulano escolhe a primeira constante M, Beltrano pode escolher a segunda, e Cicrano escolher ou o que Beltrano ou o que fulano escolheu, ou ainda escolher uma outra. Não interessa. Cada um pode escolher o seu M, mas a verdade é que no fim todos chegarão ao mesmo resultado. Quer dizer, é uma entrada convergente, quer dizer, de várias fontes para uma única saída, ok? Depois, nós temos o último passo, que é escolher um pivô e resolver este problema normalmente até que todos os coeficientes da função objetivo sejam eles positivos na tabela terminal simplex. Recordem-se que estão a resolver um problema de maximização, que começa pela candidatura dos elementos mais negativos e termina quando todos os candidatos negativos saem da linha da função objetivo, passando a ter só e somente variáveis com sinal positivo. Ok? Depois, vamos agora resolver aquele problema de maximização dada na linear, que é um problema cuja função objetivo é z igual a 2x1 mais 1x2, sujeito a x1 mais 2x2, menor ou igual a 10, menos x1 mais x2 maior ou igual a 2, com x1 e x2 todos eles
positivos. Como disse, a primeira coisa que tem que se fazer é o procedimento geral. Qual é o procedimento geral? Incluir variáveis de folga, caso hajam condições para incluir variáveis de folga, incluir variáveis de excesso e variáveis artificiais, caso também hajam tais condições. Vamos ver se são criadas as condições para variáveis de folga. Introduzem-se variáveis de folga nas restrições que tem sinal do tipo menor ou igual. Se esta restrição, se o número de variáveis, neste caso, termina por 2, a variável seguinte temos que acrescentar 3. Isto é, agora temos que acrescentar uma variável de folga para a primeira restrição pelo facto de termos lá um sinal do tipo menor ou igual, chamada x3. Agora, para a segunda restrição, em que temos um sinal do tipo maior ou igual, vamos acrescentar lá uma variável de excesso e uma variável artificial. E vamos escrever este problema na sua forma padrão, na sua forma canônica, não é? E temos aqui o problema aqui, onde acrescentamos o x3, o menos x4 e A1. Para o coeficiente aqui, na função objetivo para a variável artificial, nós vamos acrescentar aquela constante m do grande M, um big M, onde m é um valor grande ou m é um valor tendente ao infinito. Ok? É verdade que aqui fica aquela definição relativa de grande. O que é grande? De facto, o que é grande para mim pode ser pequeno para um outro indivíduo, ok? Então, para nós definirmos o grande, aqui temos que encontrar um ponto de referência, a partir do qual nós podemos dizer que o valor seguinte é grande. Este ponto de referência nós vamos ver mais adiante, quando estivermos de facto já a escolher o valor de M. Ok. Recapitulando, para esse sistema aqui, o que foi acrescentado foi uma variável de folga para a primeira restrição, pelo fato de termos uma restrição com sinal do tipo menor ou igual. Foi acrescentado, ou foram acrescentadas para as restrições com sinal do tipo maior ou igual, uma variável de excesso e outra artificial. Ok? E vamos partir agora para a tabela preliminar simplex. Nesta tabela preliminar simplex, à semelhança da tabela simplex inicial, nós devemos colocar lá todos os coeficientes do nosso modelo na sua forma canônica. Quais são esses coeficientes? 2 na função objetivo, 1, 0, 0, menos m, ok? Aqui, estes coeficientes são levados à linha da função objetivo na tabela preliminar simplex com sinal contrário. Se aqui é 2, lá levamos com sinal contrário menos 2. Se aqui é 1, para lá levamos com sinal contrário menos 1. 0 continua 0, pelas características do 0, é matemática. Aqui, menos m, levamos com sinal contrário m. Para as restrições, o mesmo acontece. Temos aqui, levamos o 1, mas mantendo o sinal. Aqui, 1, 0, 0 e 10. Assim sucessivamente. É assim que formamos a nossa tabela preliminar simplex. Agora, quais são as variáveis que são levadas à base deste problema? Temos que olhar para os vetores coluna de cada variável. Qual é aquele vetor cujos valores vêm 1 e o resto 0? Vamos lá. Para o primeiro vetor, temos 1 correto. Podia ser candidato a entrar para a base para o caso de termos 0 aqui e 0 ali. E não é este caso.
temos de facto 1, mas o resto não é 0. Para o segundo, de facto, temos 1, mas o resto não é 0. Para o terceiro, temos 1 e, graças a Deus, temos tudo 0, não é? E vamos, como é 1 e o resto 0, então na linha do único elemento 1, nós vamos pôr a variável desse vetor, aqui x3. Aqui é 0, mas este não é 1, é menos 1, é verdade que aqui é 0. Então x4 não entra para a base. Aqui há 1, 0, 1, mas aqui é m, não é 0. Então não entra para a base. Ou por outra, a única variável aqui que é levada à base é a variável x3, porque temos 1 e o resto 0. Não temos outra variável a entrar para a base. Daí que na base para este problema só temos a variável x3. Para passarmos para outra tabela, nós temos que percorrer a linha da função objetivo até encontrar m, que é um número grande, um número tendente para o infinito, ok? Tudo bem. Se houvesse aqui mais um m, aqui outro m, qual dos m's haveríamos de escolher? Cada um escolhe aquele que bem preferir, ok? Pode escolher este primeiro, pode escolher o segundo ou pode escolher o terceiro, mas não é o caso. Aqui só temos um único m, então é este m que é candidato e que aponta a variável candidata a entrar para a base. Qual é a variável candidata a entrar para a base? É o A1, que poderá entrar ou no lugar de x3 ou no lugar vazio. Nós temos que ver agora para qual dos dois lugares esta variável A1 irá entrar. Ora, vejamos. O critério diz que temos que fazer o quociente, ou o mínimo quociente, melhor dizendo, do recurso dividido pelo coeficiente aqui das restrições. Sendo que este coeficiente das restrições deve ser um número que não seja zero e nem negativo. Daí que, se nós dissermos aqui BI dividido pelo coeficiente, este não pode ser, porque viola o princípio de que A e J maior do que zero. Então, podemos fazer este dividido por aquele, o 2 dividido por 1, o 2 partido por 1, quanto dá? Dá 2. Então, este é o único. Se houvesse mais um quociente a fazer, por exemplo, a dar 3, nós deveríamos escolher o mínimo dentre os dois quocientes. Quais são os quocientes? 2 e 3. Então, haveríamos a contar 2. Neste caso, coincidiu que este é o único, então definimos aqui a nossa coluna pivô e a nossa linha pivô. E vamos ver que na interseção entre a coluna pivô a apontar a variável candidata a entrar para a base e na linha pivô a apontar o lugar para onde esta variável irá na base, ok? Temos um elemento pivô. Este elemento pivô será o valor que haveremos de dividir por todos os valores dessa mesma linha. Daí que dividimos aqui por 1, por 1, por 1, por 1, aqui por 1, aqui por 1. Então, dá esse mesmo valor. Então, podemos dizer que a linha pivô da tabela inicial simplex não irá alterar, porque 1 dividido por 1 dá 1. Ok? Quer dizer que todos os valores daquela linha dividido pelo valor 1 dão o mesmo valor. Isto é um facto. Recordar mais uma vez que a variável que entra na base é o A1. Eu vou precisar desta tabela na próxima apresentação. Então, eu vou trazer esta mesma tabela para poder preencher a tabela inicial simplex. Mas antes de preencher a tabela inicial simplex, vamos ver quais são as alterações que nós sofremos.
Primeiro, A1 entra para o lugar vazio. Se A1 entra para o lugar vazio, eu vou percorrer na linha de A1 até encontrar a coluna de A1. Ok, a coluna de A1 aqui. Eu vou pôr 1 e o resto, 0. X3, vou percorrer a linha até encontrar X3. Eu encontrei 1 e o resto, 0. Quer dizer que estas variáveis estão na base, X3 e A1. Ok? Depois, vamos preencher os restantes valores. Aqui, aqui ficou combinado que a linha pivô se haveria de manter a mesma, pelas características do elemento pivô ter sido 1. Se o elemento pivô fosse 2, então a todos os elementos haveríamos de dividir por 2, de modo que aqui se mantivesse 1. Trago aquela tabela que eu prometi trazer e vamos preencher os restantes valores. Antes, quanto é que era? 0. Continua a ser 0. Se antes era 0, continua a ser 0, quer dizer que naquela linha não há alteração a se registrar. Por isso é que passamos os elementos assim como estão. Antes era M, continua a ser M. O que é que eu devo fazer? Devo criar condições para que a alteração a alteração faça-se também em todos os elementos daquela linha. Como é que eu vou fazer? Ok. A minha linha pivô é esta. Esta é a linha pivô. Aqui, antes era M, então tem que multiplicar esta linha pelo simétrico, por menos M. E adicionar a linha que eu tenho que alterar. Portanto, estamos a dizer menos M vezes menos 1 que dá M. M menos 2 é igual a menos 2 mais M. Ninguém proíbe de dizer que M menos 2 é igual a menos 2 mais M. É a mesma coisa. Isto é, dizer aqui M menos 2 é igual a dizer menos 2 mais M. Ok? Depois, menos M vezes 1 dá menos M. Menos M menos 1 dá menos M menos 1. Ou posso dizer menos 1 menos M. Não tem problema. Aqui, M vezes 0 dá 0. 0 mais 0 dá 0. Menos M menos 1 dá M. M mais 0 dá M. Depois, menos M mais 2 dá menos 2M. Menos 2M mais 0 dá menos 2M. Ok? Então, eu vou escrever aqui menos 2M. Ok, vamos supor que não tenham percebido isto, eu vou voltar aqui a explicar. Ok? Temos a nossa linha pivô. Temos a linha que queremos alterar. Esta é a nossa linha pivô e esta é a linha que queremos alterar. Queremos alterar esta segunda linha para vir ficar aqui. A nossa linha pivô é esta. O que é que nós vamos fazer? O que provocou a alteração aqui é o fato de antes ter M e depois passar a ter 0. Nós temos que multiplicar pelo contrário a linha pivô, menos M. Então, multiplicando pelo contrário aqui por menos M, eu passo a ter aqui esta situação. Menos M vezes menos 1 mais menos 2. Isto quanto é que dá? Dá menos M menos 2. Então, é este M menos 2 que eu venho preencher aqui e faço o mesmo. Menos M mais 1 dá menos M. Menos M vezes 1 dá menos M. Mais menos 1 dá menos M menos 1. Então, preencho a linha usando este critério de preenchimento. Já tenho a tabela preliminar simplex preenchida. Preciso passar para a próxima tabela. O que é que eu faço? Primeiro, eu vou escolher um M grande, um M tendente para o infinito. Ficou dito que o grande aqui é relativo. Então, qual é o ponto de referência
que nós deveremos usar para chamar um outro valor grande. Ok, eu vou olhar para os polinômios de m. Aqui temos m menos 2, outro menos m menos 1, ok? E ver os termos de não m. Quais são os termos que não têm m? É menos 2 e menos 1. E eu digo, qual é o módulo de cada um deles? O módulo de menos 2 é 2 e o módulo de 1 é 1. Dentre eles, qual é o maior? É 2. O número de referência é o 2, para dizer que, para eu chamar o outro de grande. Então, um número maior que 2 é 3. Então, este m pode ser igual a 3. Ok? Pode ser igual a 3 ou até posso dizer igual a 1000. Se quiser, pode dizer 10.000. Se quiser, pode dizer 100.000. Não tem problema. Qualquer número que seja maior que 3 é considerado m grande. Ok? Só não pode ser igual a 2, nem pode, quer dizer, só não pode ser um número menor que 2. Até 2 podemos considerar, não tem problema, mas convém que seja um número aqui superior a 2. Não pode ser menor que 2. Se eu considerar aqui m, por exemplo, em vez de 3, m igual a 10, o que é que vai acontecer? É que se eu substituir aqui, fico com 10 menos 2, 8, menos 10 menos 1, menos 11, aqui 0, aqui 10, aqui 0. Passo a ter esta linha de função objetivo e pergunto, qual desses valores é mais negativo? O mais negativo aqui é o menos 11. Então, esse menos 11 vai indicar a minha coluna pivô, pelo critério de escolha da coluna pivô dada no método simplex direto. Isto é, 8, menos 11, 0, 10, 0. Aqui só coloquei, mas não é importante para a linha dos recursos. Então, maior valor, o número mais negativo é menos 11, então vai nos indicar a nossa coluna pivô. Depois, é preciso encontrar a linha pivô. Como é que encontra a linha pivô? Pelo menor quociente entre o valor, do recurso e o respectivo valor na linha da coluna pivô. Isto é, temos aqui 10 partido por 1 e aqui 2 partido por 1. Qual é o menor quociente? É 2, ok? Repare que tanto este elemento 1, assim como o outro elemento 1, respeitam o critério da escolha do elemento na linha pivô. Isto é, respeitam aquele critério que diz que valor do recurso dividido por a coeficiente da coluna pivô, onde este coeficiente deve ser um número não negativo e deve ser um número diferente de 0. Daí que nós temos os quocientes 10 e 2, indicando que 2 é o menor e temos logo a nossa linha pivô. Na interseção, temos o nosso elemento pivô, que é 1. Aqui vai dizer que x2 irá entrar no lugar de A1. A1 sai para ficar x2, ok? Na próxima iteração. Eu vou trazer esta tabela, porque eu vou precisar na próxima iteração para podermos preencher aqui a nossa tabela simplex da primeira iteração. A linha pivô continua assim como está. Temos aqui a coluna característica dos elementos que estão na base, isto é, x3 na linha, na coluna 1 e o resto 0. Aqui, x2, 1 na coluna e na linha e o resto 0. Depois, passamos assim como está os elementos da linha pivô. Como
vocês sabem e como se recordam da aula anterior, os elementos a preencher podem ser preenchidos usando aquele critério da diagonal e do elemento pivô. Isto é, eu quero substituir este 1 nesta célula. Eu escolho a diagonal é esta. Aqui o elemento pivô. Quer dizer, quero tirar 1, digo que é 1 menos, aqui, 1 vezes menos 1 partido por 1. Isto é igual a 2. Então, venho preencher aqui 2. Quero preencher este valor. Como é que digo? Diagonal, tenho aqui. Então, fico com 0 menos, aqui, 1 vezes menos 1 partido por 1. Isto quanto é que dá? Dá 2. Não é verdade? Vamos lá ver. Dá 1, queria dizer. Dá 1 positivo. Então, aqui é 1. Quero preencher este valor. Então, a diagonal é esta. Então, fico com 0 menos, aqui, 1 vezes 1 partido por 1. Isto dá menos 1. Quero preencher o valor daqui. Então, a diagonal é esta. Então, fico com 10 menos 2 vezes 1 partido por 1. Então, isto dá 8. Ok? Quero preencher o valor que vem para aqui. Então, a diagonal é esta. A diagonal anda na zona do amarelo. Depois, eu digo aqui m menos 2 menos, aqui temos menos m menos 1 vezes menos 1, partido por 1. Então, ficamos com m menos 2 menos, aqui ficamos menos com menos, dá mais, e qualquer menos continua menos m menos 1, aqui dividido por 1. Aqui fica mais. Ok? Então, isso simplifica este m com este, então isto dá menos 3. Ok? E eu continuo a realizar este procedimento e preenchemos as células normalmente como antes nós preenchemos. Vamos agora ver se a tabela é ótima. Recordar que uma tabela simplex é ótima para algum problema de maximização se todos os elementos daquela linha são positivos. Eu vejo que a tabela, a linha da função objetivo, aqui, a linha da função objetivo ainda contém valores negativos, logo, esta tabela ainda não é ótima. Temos que procurar a linha da função objetivo até encontrar o mais negativo. O mais negativo aqui é o 3. Logo, temos a nossa coluna pivô. Não podemos fazer com menos 1, porque viola aquele princípio de que o denominador deve ser um valor positivo ou maior do que 0. Ok? Então, o único quociente a ser feito é 8 partido por 2. 8 partido por 2 dá 4, aqui não pode ser feito. Logo, temos a nossa linha pivô para aquele lado. Linha pivô quer dizer que o nosso elemento pivô aqui é 2. Dividimos a toda a célula por 2. Ok? A toda a linha por 2. Dividindo toda a linha por 2, nós passamos a ter uma nova linha pivô na segunda iteração. Procedemos da mesma forma que procedemos antes e chegamos à conclusão de que na segunda iteração os elementos para a tabela são os seguintes, que são os que apresentam-se nesta tela. Ok, será que a tabela é ótima? Vamos ver. Para sabermos se a tabela é ótima, temos que percorrer a linha da função objetivo até encontrar, até que não se encontre nenhum valor negativo. Não temos nenhum valor negativo. Reparem que aqui, se considerarmos um m tendente para o infinito, aqui a soma sempre dá um valor positivo. Ok? Então,
aqui chegamos à solução do problema, em que temos x1 na base, que é igual a 4, aqui x2 na base, que é igual a 6, e não temos na base o valor de x3, não temos na base o valor de x4, nem de A1, isto é igual a 0, com o nosso Z max igual a 14 unidades monetárias. Ok? Alguma pergunta? Vicente, eu tenho uma dúvida quanto à colocação das variáveis de folga e excesso. Tem uma parte que o docente colocou menos M/1. Eu quero saber por que é que tem que ser menos? O critério diz que na função objetivo, para cada variável artificial, tens que dizer menos A1. Ou menos A1, queria dizer. É o critério que diz. Tá bem. Então, docente, ali só colocamos uma variável M, porque só tínhamos uma variável de... Exatamente, porque só tem uma variável artificial, por isso é que colocamos um M. Se fossem duas variáveis artificiais, havíamos colocado dois M's. Tá bem. Sim, docente, aqui nessa tabela, aqui onde vem M menos 1 sobre 2, se tivéssemos obtido um resultado tipo menos M menos 1 sobre 2. Menos M, menos 2. Sim. Sim, então essa seria a variável candidata a entrar para a base. Mas eu vou lhe dar, uma dica. A variável artificial, quando sai da base, não volta a entrar mais. Tá bem. Tá bem? Por isso é que quando numa interação a variável artificial sai da base, na interação seguinte podemos tirar aquela variável. Ok, obrigada. Tá bom. Podemos continuar? É o que aparece na observação. Na observação vem que, como as variáveis artificiais não têm significado nenhum para o problema e são iguais a zero, na tabela terminal simplex elas podem não figurar na solução. Tá bem? Aquele foi o problema de maximização. Agora vamos ver como resolver no caso de termos um problema de minimização. Na definição, quando nós começamos aqui a resolver problemas de programação linear usando o método de grande M, nós vimos que a resolução de um problema pelo método de grande M não é nada mais que uma modificação do método simplex direto. Isto é, a base de resolução de um problema pelo método de grande M aqui é o método simplex direto, em que consiste em resolver um problema de maximização quando os sinais que começam por identificar na função da linha da função objetivo o mais negativo, e este problema só termina quando todos eles são negativos. Quer dizer que nós devemos nos apoiar no problema de maximização para resolver um problema pelo método de grande M. Sendo assim, se eu tiver um problema de minimização com restrições do tipo menor é igual ou maior é igual, o método de grande M tem os seguintes passos. Primeiro, temos que transformar aquele problema de minimização em um problema de maximização. Como? De uma forma muito simples, multiplicando por menos 1 a função objetivo. Se multiplicarmos por menos 1, mudamos o de minimização para maximização, mas os sinais dos coeficientes também mudam. Se eu tiver, por exemplo, aqui, minimizar, W igual
desculpa. Aqui, minimizar W igual a 3x1 mais 2x2 mais 4x3. O que eu tenho que fazer é multiplicar a cada membro por menos 1, que passo a ter um problema de maximização, ok? Tenho aqui menos, minimizar W, ok, isto, alguma coisa aconteceu. Aqui vamos, por exemplo, mais uma vez, minimizar W igual a 3x1 mais 2x2 mais 4x3, multiplico por menos 1, e vou obter um problema de maximização. Então, eu digo que passo a ter maximizar Z igual a menos 3x1 menos 2x2 menos 4x3. Resolve este problema aqui, considerando que o problema é de maximização, ok? Então, vamos ver como é que isso procede. Ou por outra, vamos ao passo número 2. Depois de eu transformar o problema de minimização em um problema de maximização, o que tem que ser feito? Tem que se escrever o sistema composto pela nova função de maximização e o conjunto de restrições originais. O penúltimo passo, passo número 3, é realizar o procedimento geral de minimização e escrever o problema de maximização na forma padrão. E, por último, realizar os passos número 2 do problema de minimização e do passo número 2 e o passo número 3 do problema de maximização. Chegada a tabela terminal simplex, aqui nós vamos ver que o valor da função objetivo será negativo, isto é, teremos um Zmax negativo. Para chamarmos este Zmax ao positivo, nós só temos que multiplicar por menos 1. Se nós demos emprestado um sinal, no fim teremos que levar de volta este sinal, ok? E faremos também a mudança de maximização para minimização, até porque o nosso objetivo no início era resolver o problema de minimização, ok? Está tudo bem? Vejamos. Vamos para um caso concreto, para não estarmos aqui a discutir o sexo dos anjos com muita teoria. Vamos resolver o problema in loco, quer dizer, o problema propriamente dito. Vou chamar aqui a dúvida da colega que apresentou há pouco tempo. Primeiro diz que não sabe porque quando é que se põe o M na função objetivo. Primeiro tenho que dizer que nós temos que olhar para o sinal das restrições. Maior ou igual, vamos acrescentar aqui uma variável de folga e uma variável de excesso. Aqui vamos acrescentar uma variável de folga. É um caso. Mas antes mesmo de acrescentarmos a variável de folga de excesso, vamos transformar este problema de minimização em um problema de maximização, ok? Multiplicando tudo por menos 1. Então, e mantendo constante as restrições, como estão. Ok, já transformei minimização em maximização, multiplicando por menos 1. Quer dizer que isto podia não aparecer. Ok? Depois, o que é que tem que ser feito? Temos que escrever este problema de maximização na sua forma padrão.
Então, acrescentando as tais variáveis de folga e variável artificial. E aqui vamos uma variável, a variável de excesso e variável artificial. Aqui uma variável de folga. E vamos à tabela preliminar simplex. A tabela preliminar simplex, à semelhança do que foi feito antes, é formada aqui pelos coeficientes obtidos no modelo na sua forma padrão. 30 com sinal contrário, 30, menos 30 com sinal contrário, menos 30 com sinal contrário, menos 10 com sinal contrário. Reparem que aqui este M é por causa desta variável artificial. Então, já se escreveu aqui o problema na sua forma padrão. O que tem que fazer agora é percorrer a linha da função objetivo nesta tabela preliminar simplex até encontrar o valor de M. O M está aqui, então quer dizer que A1 é candidato a entrar para a base, ou para um lugar vazio ou para um lugar de X1. Vamos ver para onde ele vai entrar. Daí que, para descobrirmos isso, temos que fazer o quociente 6 por 1 e 8 por 0, se for possível. Não é possível, por quê? Porque o critério diz que AI tem que ser maior que 0. Não pode ser um número negativo, nem pode ser um número igual a 0. Logo, temos aqui a nossa coluna pivô e a nossa linha pivô, indicando que A1 vai entrar por lugar vazio. Ok. Procedendo assim, A1 entrou para o lugar vazio e vamos pivotar normalmente e obtemos a tabela simplex inicial. Aqui na tabela simplex inicial, temos que encontrar um M tendendo para o infinito, maior que ou módulo de 30 ou módulo de 10. E módulo de 10. Então, tem que ser um número maior que módulo de 30, porque entre 30 e 10, o valor maior é 30. Podemos escolher, por exemplo, 31, mas eu vou escolher M igual a 100, por exemplo. Se M for igual a 100, aqui teremos menos 170, não é? Aqui teremos menos 70, aqui menos 90, não é? Assim em diante. Indicando que a primeira coluna é a nossa coluna pivô, ok? A nossa coluna pivô. Temos aqui a nossa coluna pivô, depois vamos dizer aqui 6 dividido por 2, 8 dividido por 1. Eu parto do princípio que a explicação anterior já diz por que tem que ser assim feito, ok? Então, o menor quociente aqui será 6 por 2 e indica que X1 vai entrar para o lugar de A1. Se X1 entra para o lugar de A1, passamos a ter uma nova variável na base. A1 sai da base. Se quiseres, na próxima iteração, podes não colocar a coluna de A1. Por quê? Porque A1 já saiu da base. Nós continuamos com a pivotagem, aqui A1 pode não aparecer, e vamos percorrer a linha da função objetivo até encontrar o mais negativo. Mais negativo é menos 5, se menos 5 é mais negativo, então temos que aqui ver qual é o quociente, 6, aqui ficou 5, dividido por 3 meios, fica 10 terços. Qual é o menor? 6 e 10 terços. É 10 terços. Então, temos a nossa linha pivô. Nossa linha pivô vai indicar que X3 vem para o lugar de X5. Então, com esta pivotagem, nós chegamos ao caso em que o Z não tem nenhum número negativo. Se não tem nenhum número negativo, então nós chegamos à solução final. Reparem que o vosso Z aqui é igual a menos
220 sobre 3. Menos 220 sobre 3 é o valor obtido para a maximização. Mas nós estamos a resolver um problema de minimização. Então, temos que dizer W mínimo igual ao contrário deste. O contrário qual é que é o simétrico? 220 sobre 3. Esta é a solução de minimização. Para nós chegarmos à maximização, multiplicamos por menos 1. Então, para voltarmos à minimização, também temos que voltar a multiplicar por menos 1. Daí que x1 igual a 4 terços, x1 igual a 4 terços, x2 igual a x4 igual a x5 igual a 0 e x3 igual a 10 terços. Esta é a nossa solução. Dúvidas? Docente, eu tenho uma dúvida no slide anterior, que é 11. Sim. Sim. Para achar a coluna pivô, para nos facilitar, aqui nós determinamos que o M é igual a 100, mas podia ser qualquer valor. Desde que esse valor não seja menor do que 30. Tá bem. Tá bem? Sim. Ok. Pode usar 40, até pode usar 31. Eu escolhi sempre para facilitar as minhas contas, tá bem? Sim. Ok. Outra dúvida? Se não existem dúvidas, eu quero que resolvam até as 12h50, tá bem? Tudo bem? Mini teste, né? Tá bom.